Fala, Doc, beleza? Aqui é a Júlia e estamos indo para mais uma aula de endocrinologia. Hoje vamos conversar sobre as complicações crônicas na diabetes. Vamos lá? Vamos começar aquecendo com a nossa perguntinha, então. No controle da hipertensão arterial em pacientes com nefropatia diabética, podemos dar preferência para A. IECA, B. Beta-bloqueadores, C. Bloqueadores de canal de cálcio, D. Tiazídicos. Pensa aí que lá no final a gente vai voltar para poder discutir essa questão que é bem interessante. A gente tem sempre que lembrar da farmacologia nessas horas que temos doenças associadas. Entender as complicações crônicas do diabetes, a gente tem que olhar para o cenário microvascular e para o cenário macrovascular. No microvascular, a gente tem a nefropatia, oftalmopatia, neuropatia autonômica e neuropatia sensitivo-motora. Já no macrovascular, temos cardiopatias isquêmicas, doenças carotídeas e doença vascular periférica. E ambas causam o pé diabético, o tão temido pé diabético. E como que isso acontece? Então, uma hiperglicemia de forma crônica, a exposição à glicose de forma crônica, somado a características celulares e a suscetibilidade genética, vai criar a ativação de vias tóxicas, tanto pela glicose quanto pelas espécies reativas de oxigênio, EROS, né? O que aumenta o estresse oxidativo de diferentes formas. Então, depreta a capacidade antioxidante, aumenta o número de citocinas, fatores de crescimento, altera certas expressões genéticas, aumenta o estresse oxidativo no geral. E essas vias são consideradas tóxicas e utilizam a glicose como forma de ativação, gerando ao final o dano ao tecido-alvo. Então, essa hiperglicemia associada a alterações, modulação genéticas e epigenéticas e respostas teciduais locais, ativando todas as vias que eu tinha comentado antes, aumentando o estresse oxidativo, aumentando metabólitos tóxicos, a gente tem como consequência, nefropatias, retinopatias, neuropatias. Coloquei aqui algumas imagens para a gente lembrar, então, AVCs, hemorragias intracranianas, a retinopatia, catarata, glaucoma, infarto do miocárdio, aterosclerose, a questão do pé diabético, com a gangrena, com aumento de infecções por uma aterosclerose vascular periférica. Enfim, várias são os problemas, que podem acontecer pensando numa hiperglicemia crônica. Isso partindo de questão celular até chegar em sintomas mortais. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma, começando pela retinopatia diabética, que é a complicação ocular mais severa e maior causa de cegueira adquirida, dos 20 aos 74 anos. Além disso, causa 12% dos casos de amaurose, do 16 aos 64 anos, e aumenta em 25% o risco de cegueira. Para a gente poder diagnosticar, é necessário o exame de fundo de olho. E é muito importante porque, para pacientes com DM1 por mais de 20 anos, 90% dos que fizerem esse exame vão ter alterações sugestivas. Da mesma forma, no DM2, 60% vão ter essas alterações. A retinopatia proliferativa, que é a mais grave, onde tem a formação de novos vasos e também podendo sofrer hemorragias, a gente tem que, após 15 anos de doença, 50% vai ter alteração sugestiva no exame de fundo de olho. Outra coisa interessante de se destacar é que 50% das pessoas que não fazem um tratamento em 5 anos, elas vão acabar evoluindo para a cegueira. Por isso que é tão importante a gente fazer tanto o diagnóstico de diabetes mellitus quanto o exame de fundo de olho nesses pacientes. O problema é que essa DM2, ela pode, com a hiperglicemia crônica, ela pode ser assintomática. E de 23% a 38% podem apresentar retinopatia diabética com menos de 2 anos de diagnóstico de diabetes. E causando esse edema macular, você vai ter a perda visual. Então, a principal causa de perda visual é o edema macular que ocorre na retinopatia diabética. A gente vai conversar mais à frente, vai ter uma imagem bem bonitinha, mas o que acontece? A gente tem lesões mais precoces, que são os microaneurismas retinianos, que você vai ter alteração e perda das células que envolvem os capilares, e os exudatos duros, que é causado pelo estravamento de lipídios por alteração na permeabilidade tecidual. E o que acontece? Você tem edema e exudatos algodonosos. Então, lembra que eu falei aqui, edema macular? É essa grande problemática que causa a perda visual, as chamadas também manchas algodonosas.
Então, o que acontece? Mesmo assintomático, você pode ter perda de visão, porque você tem vasos neoformados, as hemorragias intrarretinianas, ou tanto na intrarretinianas quanto no humor vítreo. Então, essa neovascularização somada a hemorragias causando a perda de visão, mesmo em assintomáticos. Por isso, é necessário fazer screening em todos. Então, todos devem fazer o exame de fundo de olho. Além disso, eu vou destacar aqui em relação aos fatores de risco. Então, aqueles que têm mais de 5 ou 7 anos de DM, que apresentam nível glicêmico ou uma genética propícia para isso, que apresentam a hipertensão, dislipidemia, doença renal crônica, proteinúria, tabagismo, a gente vai ver que é muito destacado e tem que ser necessário a cessação do tabagismo. Gestação e puberdade também está associado a um maior fator de risco. Como eu tinha comentado com vocês, o exame de fundo de olho é obrigatório no DM. Aqui tem uma imagem bem legal que eu fiz para a gente ter essa diferenciação de um olho normal com um olho com retinopatia diabética. O que você vai ter que achar no olho normal? 3 pontos. Então, a mácula, o nervo óptico e esses vasos que vão sair do nervo óptico como um sol. E o que você tem diferente na retinopatia diabética? Você vai ter esses novos vasos, você percebe, deixa eu trocar aqui, você percebe que não é apenas principais, ele tem uma maior ramificação, tá vendo? Uma ramificação bem exagerada. Então, você tem essa neovascularização, essas manchas hemorrágicas, que não é normal a gente ter, essas marcas algodonosas, né, que eles chamam de cotton wall, e os exudados endurecidos, né, por extravasamento de lipídios. Como que acontece a questão do edema macular? Lembra que eu falei que o edema macular é a principal causa de perda de visão? Então, no olho normal, a gente tem uma mácula normal, certo? Já no olho com a retinopatia diabética, a gente tem esse edema macular diabético. Então, o que a gente tem? A gente tem um vazamento de fluido, aumentando essa pressão interna, um crescimento anormal de vasos sanguíneos, como comentado anteriormente, e um inchaço desses vasos sanguíneos. E qual que é a ordem disso, né? Para a gente ter uma mácula inchada? Essa hiperglicemia causando hipóxia, inflamação, estresse oxidativo, como a gente já tinha combinado. A gente tem marcadores inflamatórios aumentados e essa quebra de barreira. A quebra de barreira causando esse edema. Interessante que eu trouxe aqui para vocês é em relação à alteração dos vasos, a neovascularização. Então, a gente começa com vasos normais, essa barreira sangue-retiniana intacta, né, que a gente tem as células endoteliais, as junções dessas células, o pericito que eu tinha comentado que vai sofrer essa alteração, e a membrana basal. Quando a gente tem o estágio inicial, a gente tem um fluxo sanguíneo alterado e uma inflamação, ou seja, começa a sofrer a hipóxia, e a gente começa a ter perda desse pericito. O que acontece? Danos ao endotélio, essa perda de junções, eles chamam de pericito fantasma, pericito ghost, além de um espessamento da membrana basal. Quando a gente já tem a hipóxia e neovascularização formada, né, esses vasos novos aqui que eu tinha comentado anteriormente, a gente tem a perda total das células endoteliais. Interessante se comentar sobre a retinopatia diabética, sobre a classificação. Então, ela pode ser organizada como retinopatia diabética não proliferativa e a proliferativa, que eu tinha comentado, né? Aqui a gente já tem a neovascularização. Então, aqui, mínima, leve e moderada, você vai ter alteração em relação aos microaneurismos. Então, aqui são raros, aqui são poucas hemorragias, aqui já são moderadas hemorragias, e aqui veias em rosário em pelo menos 2 quadrantes. Então, você já tem anormalidades microvasculares intrarretinianas. Já em relação à retinopatia mais grave, né, que é a proliferativa, a gente tem baixo risco e alto risco. No baixo risco, a gente vai ter essa neovascularização retiniana ou do disco óptico, que não atinge características de alto risco. Já no alto risco, a gente tem esses neovasos no disco óptico maior que 1/3 da sua área. Somado a isso, uma hemorragia pré-retiniana ou vítrea acompanhada por neovasos de disco óptico menores do que 1/3 de área. Então, para lembrar, assim, no geral, é sobre a neovascularização. E uma coisa interessante nisso é o controle rigoroso que a gente tem que ter para não chegar tanto no grave quanto na retinopatia proliferativa. A gente precisa ter um controle rigoroso da glicemia, da PA e dos níveis lipídicos. E mais importante que isso, cessação do tabagismo. Em todas as questões você vai ver da cessação do tabagismo. Em relação ao tratamento, então, a gente vai fazer a fotocoagulação da retina com laser de argônio. Da doença renal do diabetes, também chamada de nefropatia diabética. Então, é uma perda de função renal.
de 30% a 50% dos DM positivos vão evoluir para essa DR avançada, né? Para essa doença renal avançada. Então, com 5, 7 anos de hiperglicemia, você já tem acometimento renal. E a maior causa de injúria renal em estágio terminal. De 40% a 44% dos casos iniciam diálise. A mortalidade de DM na diálise é maior. E a albuminúria é igual ao aumento de risco vascular. Por isso que é tão importante, a gente vai ver mais adiante, esse controle da albumina, da excreção de albumina. Como que é a fisiopatologia, então? A gente tem um aumento, né, uma hiperfiltração glomerular pela hiperglicemia crônica, que vai gerar anormalidades hemodinâmicas glomerulares e uma vasoconstrição das arteríolas glomerulares. Então, somado a isso, ADM mais a RAS, né, que a gente viu que é uma problemática também para esses pacientes, tem uma maior pressão intraglomerular, uma maior taxa de filtração glomerular, causando uma hiperfiltração e passagem de macromoléculas. Então, a gente vai ter um problema em relação à membrana e uma passagem de macromoléculas de forma exacerbada. Aqui para a gente lembrar, então, a albuminúria, né, que é mais que 300 mg em 24 horas, mais taxa de filtração glomerular, é a forma de rastreio da doença renal no diabetes. Então, como que acontece aqui? A gente tem o glomérulo normal, né? E no diabetes, o que acontece? A gente tem a dilatação da arteríola aferente e a constrição da arteríola eferente. O que vai causar aqui? Um aumento de pressão. Você vai ter uma perda glomerular de proteínas. Aqui no túbulo proximal, então, você vai ter essas proteínas armazenadas, né, no citoplasma e vai causar um aumento de inflamação nessa região. E o porquê que é importante, então, a utilização de inibidores de ECA e bloqueadores do receptor de angiotensina? Pela redução da pressão ao aumentar o calibre da arteríola eferente. Então, aqui a gente tem um zoom, né, nos glomérulos, a gente pode ver em relação aos podócitos, à membrana basal, ao endotélio, que você tem um aumento e uma maior permeabilidade nos capilares. Por isso, no túbulo proximal, a gente tem proteínas armazenadas no citoplasma. Então, ó, albuminúria, então, considerada de leve a moderada, de 30 a 300 mg por 24 horas e 30 a 300 mg de creatinina. Nessa fase, a alteração renal é reversível. No entanto, se a gente tem uma albuminúria elevada, a injúria é potencializada. E como que a gente pode falar, então, da doença renal na fase avançada? A gente já conversou, né, sobre o diabetes, essa dilatação da arteríola aferente. E na fase avançada, a gente precisa fazer manutenção dos níveis pressóricos, que normalmente vão estar elevados. E no exame de excreção de albumina, né, maior que 300 mg por hora ou 300 mg de creatinina, você vai ter um aumento severo da EUA. E o que acontece? A gente tem o acúmulo de proteínas na matriz mesangial, gerando uma esclerose focal e uma perda de função dos glomérulos afetados. Então, a gente vai ter uma cascata, né, que vai aumentar, que vai levar à progressividade dessa doença e o aumento da excreção urinária de albumina. Então, a gente vai perder muita albumina. Em relação ao rastreamento, ele é realizado a partir do TFG e da excreção urinária de albumina, né, que é a EUA, e é a mais sensível. Agora, em relação à avaliação da excreção urinária de albumina. Em relação à EUA, né, então, normal, menor que 30 quando coletado de 24 horas, a albumina menor que 14 e a relação albumina-creatinina menor que 30. Já aumentada quando tiver maior que 30, maior ou igual a 30, maior ou igual a 14 ou maior ou igual a 30 novamente. É interessante sempre confirmar o achado dessa EUA anormal em pelo menos 2 a 3 coletas no período de 3 a 6 meses para poder reduzir os falsos positivos, ok? Então, em relação a outra analogia que a gente pode fazer, né? Tem normal a pouco aumentada, moderadamente aumentada e severamente aumentada, que é o maior que 300, tinha comentado com vocês, né? De 30 a 300. Então, aqui a gente faz essa alteração também. Só para a gente relembrar, em relação à taxa de filtração glomerular, né? Ela é uma estimativa da taxa. E ela pode ser feita de 3 formas diferentes, né? E a partir desses cálculos, a gente consegue classificar em diferentes estágios de gravidade
a doença renal crônica. Então, aqui mais por questão de lembrar mesmo, certinho? Tinha comentado com vocês, né, em relação até categorias de albuminúria e as categorias da taxa de fluxo glomerular. Então, a EUA e o TGF tem que ser feito em todos os diabetes mellitus anualmente. O método de escolha, então, é a dosagem da EUA ou microalbuminúria em amostras isoladas de urina, também podem ser feitos. Em relação ao TFG, a dosagem de creatinina sérica, né, que é o MDRD ou o CKD-EPI, que a gente tinha falado, é confirmada a partir desses exames. Em relação ao DM2, o rastreamento é a partir do diagnóstico. Em relação ao DM1, o rastreamento é a partir da puberdade e com mais de 5 anos de DM. Isso é muito importante, tá, gente? Já vem em questão de prova em relação ao rastreamento. Então, DM2 a partir do diagnóstico, o que faz todo sentido, porque o DM2 pode vir assintomático e você não sabe em qual momento, o quanto que esse rim já sofreu. Então, diagnosticado, você já faz o rastreamento com o EUA e TGF. Já o DM1, que costuma ter um rastreamento um pouco mais precoce, você faz, então, esse rastreio a partir da puberdade e com mais de 5 anos de DM. Lembrar disso aqui que é bem importante. Em relação ao manejo da doença renal diabética. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Todo paciente com doença renal, do diabetes, deve receber tratamento com IECA ou BRA, mesmo se normotenso. A gente já conversou sobre isso. Eles são nefroprotetores. Lembra que eu falei da dilatação da arteriolar aferente? A gente precisa dilatar a eferente para conseguir reduzir a pressão do glomérulo. E é por isso que eles vão proteger o nosso rim. Em relação, então, às nossas metas, né? Medida geral, cessação do tabagismo. Já comentei com vocês que é muito importante em relação ao diabetes. Ingesta proteica, ingesta de sódio, a gente vai ter que fazer em relação à hemoglobina glicada. Embora seja individualizado, manter sempre menos que 7%. Vitamina D, lipídios, PA, bloqueio do SRAA, encaminhamento para nefrologista se tiver com TGF menor que 30. Fazer diálise é indicado aos pacientes com TGF menor que 20. E o transplante renal, que vai melhorar a sobrevida, né? E os pacientes com indicação de diálise apresentam boa expectativa de vida, que apresentem boa expectativa de vida e ausência de DCV grave. Então, esses vão ser os indicados para o transplante renal, né? Indicação de diálise, boa expectativa de vida e ausência de doença mais grave. Agora a gente vai falar um pouco sobre a neuropatia hiperglicêmica, então o acometimento dos nervos a partir de uma hiperglicemia crônica. Então vai acometer indivíduos com diagnóstico recente de DM e vai cursar com anormalidade reversível da condução nervosa, então sofrendo hipoestesia e parestesia em extremidades. Apresenta também distúrbio funcional do nervo com regressão rápida à normalidade após a melhora do controle glicêmico. Então, aqui a gente pode ter polineuropatias simétricas, né? A sensitiva motora crônica, autonômica, sensitiva aguda. Podemos ter a focal e multifocal, cranial, tóraco-lombar, ambiotrófica diabética, mononeuropatias e outras como a neuropatia inflamatória crônica desmielinizante. Então, a gente vai falar agora da polineuropatia simétrica distal, ou a sensitiva motora crônica. É a forma mais comum e mais prevalente, né? Prevalente em 25 a 50% dos diabetes mellitus. 10% já apresentam o DM2. E qual é a queixa principal? Dor. Como que é essa dor? Noturna em queimação ou choque, com ou sem anodinia e câimbras. Como que é a clínica, então? A gente tem a hipoestesia, uma parestesia em bota e luva, eles costumam chamar assim, alteração de sensibilidade, progressão centrípeta, perda de sensação térmica e dolorosa e propriocepção, que costuma ser a última a ser acometida. Aqui a gente tem que colocar numa ordem meio crescente, e a propriocepção é a última. Então, aqui a gente tem a neuropatia sensorial, que você vê isso muitos pacientes, que eles se ferem, por isso, né, questão do pé diabético, de infecções, etc., por não sentir mesmo a dor e nem sensibilidade. Aqui alterações motoras e a neuropatia autonômica. Então, a evolução. A gente tem, então, uma anestesia completa das extremidades e nos pés uma distribuição anormal da pressão, que é a chamada de atropatia de Charcot, que tem o risco de amputação. Aqui a gente tem o raio-x e o pé, como ele fica, né, com essa distribuição anormal.
O comprometimento somático, então, a gente pode perceber pela dormência ou queimação dos membros inferiores, pode apresentar formigamentos, pontadas, choques, agulhadas em pernas e pés e desconforto ou dor ao toque de tecidos. Além disso, a gente tem uma diminuição ou perda de sensibilidade, tanto tátil, térmica ou dolorosa, né? Como que a gente vai fazer o diagnóstico? Então, a gente vai ter que fazer uma pesquisa de sensibilidade em monofilamento de 10 gramas. É uma avaliação anual com esses pacientes. E você tem que fazer a avaliação dos reflexos tendinosos dos membros inferiores. Esse aqui, que é o grande reflexo aquileu, é bem importante para a gente ver em relação aos reflexos tendinosos, certo? Em relação a diagnósticos diferenciais, a gente sempre tem que pensar em deficiências de vitaminas B12, lembrar também em caso de alcoolismo ou alguma coisa do tipo, hipotiroidismo, insuficiência renal, neoplasias, alcoolismo, né, que eu tinha comentado, neuropatias compressivas e hepatites virais. Então, em relação ao mecanismo terapêutico, né, a gente obviamente tem que controlar. Então, o controle glicêmico, lipídico e pressórico, somado ao, isso mesmo, cessão do tabagismo. Em relação aos fármacos que podem ser utilizados, coloquei aqui bonitinho na tabela a classe dos medicamentos e o grau de recomendação. Então, os que têm prioridade no tratamento, pregabalina e duloxetina. Mas também podemos usar antidepressivos tricíclicos, outros tipos de medicamentos, de acordo com individualizando, né, para o nosso paciente. Agora, falando um pouquinho das neuropatias autonômicas, o grande diferencial é que ela afeta múltiplos órgãos e sistemas, o que dificulta um pouco o diagnóstico, porque a gente tem uma sintomatologia variada, por isso subdiagnosticada. Ela causa mortalidade e perda de qualidade de vida, apresentando risco 2 vezes maior de isquemia miocárdica silenciosa e morte súbita. Isso porque a gente pode, né, ter uma alteração em relação à frequência do nódulo sinoatrial e do nódulo atroventricular. Em relação à neuropatia autonômica cardiovascular, vai apresentar hipotensão postural, uma regulação anormal da frequência cardíaca, né, por essa alteração, uma isquemia silenciosa e arritmias cardíacas, podendo chegar à morte súbita. Em relação às neuropatias periféricas focais, o terceiro par craniano é o mais comum envolvido. É normal a gente ver uma pitose palpebral unilateral, com reflexo fotomotor, como é mostrado aqui na imagem, e o nervo periférico mais envolvido é o nervo mediano. Então aqui, né, a gente tem o oculomotor, que é o terceiro par craniano, que justamente vai fazer essa alteração da pitose palpebral. Vou falar um pouquinho sobre o pé diabético. Vocês vão ver, assim, no hospital, bastante casos de amputação, aquelas por causa não traumática, né? A principal causa vai ser ADM, porque você tem 17 vezes mais chance e é muito normal você ver um paciente sofrer amputação e era diabético que não controlava, que não tinha um controle glicêmico e nem um tratamento adequado. Em relação à úlcera neuropática, é aquela malperfurante plantar, uma crônica e ulcerativa, né, que fica na região plantar. Sobre fatores de tratamento, a gente precisa determinar se há fluxo adequado, há fluxo arterial adequado, né, para a gente não sofrer com isquemia do local. Tratar infecções, que é muito comum em relação a essas úlceras ou mesmo outros tipos de ferida causada por uma dificuldade sensorial. E remover a pressão da úlcera e de áreas adjacentes. Como eu tinha comentado, né, fatores de risco. Essa perda de sensibilidade tátil dolorosa é um fator de risco porque você tem aumento de lesões, aumento problemas da úlcera, maiores infecções e etc. A ausência de pulsos pedinosos está associada à relação ao fluxo arterial, né? Você tem um menor fluxo. Calosidades, anidrose, micose, fissuras, locais de alta pressão nas pontas dos pés, artropatia de Charcot, que eu comentei com vocês anteriormente, e história de úlceras ou amputações prévias também é um fator de risco. E como que a gente previne isso? Utilizando calçados adequados, educando o paciente em relação à problemática que ele está sofrendo, avaliação vascular, como eu tinha comentado, contorno das infecções e tratamento de comorbidades. Então, aqui em relação à classificação do pé diabético, a gente tem 5 graus. O grau 1, a gente tem uma úlcera superficial, acometendo pele subcutânea apenas.
Já a úlcera profunda no tendão com grau 2, né, que pode acometer tendão, músculo, cápsula articular e até osso. No grau 3, a gente vai ter essa úlcera profunda com abscesso, pode também apresentar osteomielite ou tendinite, né, sendo mais profundo o grau de infecção, atacando tendão e osso. No grau 4, a gente tem gangrena. E no grau 5, a gente tem gangrena total. Aqui, no caso, gangrena parcial e aqui a gangrena total. A gente, percebendo isso, a gente compreende, né, como que é a maior causa de amputação. A complicação do pé diabético é a doença arterial periférica. Então, leve a moderada, onde a gente tem os dedos sofrendo com hipóxia, né? E a severa já com o dedo preto. A gente está quase acabando. Montei essa tabelinha aqui para a gente não esquecer dos métodos de rastreamento das complicações que a gente conversou. E em relação à periodiosidade, tanto no DM1 quanto no DM2. Gente, isso aqui não cai, isso aqui despenca. Não pode se esquecer disso aqui, muito menos nos métodos de rastreamento. Então, retinopatia, o que a gente vai ter que fazer? A fotoretinografia com pupilas dilatadas, né? O exame de fundo de olho. Quando? DM1, anualmente a partir da puberdade ou mais de 5 anos de DM. Ah, mas e o DM2? Anualmente desde o diagnóstico. Diagnosticou com DM2, já pode começar anualmente a fazer o exame de fundo de olho. Em relação à doença renal do diabetes, você vai ter que fazer a EUA, né, excreção urinária de albumina, mais TFG, a partir da creatina sérica, utilizando aqueles cálculos que eu comentei antes. Em relação a DM1, anualmente a partir da puberdade ou mais de 5 anos de DM. Isso aqui é igual, fácil de lembrar. E a DM2, anualmente desde o diagnóstico de DM. Neuropatia, o que você vai fazer? Exames dos pés, teste do monofilamento de 10 gramas, medida da PA ortostática em decúbito. O que eu tenho gravado aqui? Monofilamento de 10 gramas. Quando? DM1, anualmente a partir da puberdade ou mais de 5 anos de DM. DM2, anualmente desde o diagnóstico de DM. Outras coisas que deve fazer em relação ao que eu já tinha comentado, né? Controle pressórico, controle glicêmico, cessação do tabagismo. A medida do PA deve ser feita em todas as consultas, certo? Aqui pra gente lembrar. Coloquei aqui destacadinho pra gente. E agora, em relação à nossa questão, no controle da hipertensão arterial em pacientes com nefropatia diabética, podemos dar preferência para IECA. A gente tinha conversado já que eles são nefroprotetores e todos vão ter que receber mesmo se normotensos. Agora para o nosso flashcard. Qual a diferença de periodicidade entre o rastreamento das complicações de DM1 e DM2? Fácil, né, Doc? Acabei de conversar com você, já tatuei na tua medula, não tem como esquecer. Então, no DM1, você realiza o rastreamento anualmente a partir da puberdade ou com mais de 5 anos de DM. Já no DM2, anualmente desde o diagnóstico de DM. Certo? Essas são as minhas referências. Muito obrigada!